Olá, pessoal! O tema da aula de hoje é processos de gestão do conhecimento, criação, retenção, transferência e utilização do conhecimento. Para tanto, a nossa agenda vai se referir a cada um desses tipos de processo. Vamos então ver melhor como que se dá a criação, a retenção, transferência e aplicação dos conhecimentos. Considerando aqui e como vimos nas aulas anteriores, a gestão do conhecimento, ela é considerada um processo sistemático de. E aí, cada autor pode, de alguma forma, apresentar os subprocessos de acordo com o fenômeno estudado ou o tipo de organização onde foi realizado a pesquisa e a identificação de quais subprocessos eram necessários. Como podemos observar, o Terra apresenta os subprocessos de captura, organizar, compartilhar, disseminar, proteger, inovar. Enquanto temos Davenport e Prusik com apenas 4 subprocessos, o de criar, codificar, distribuir e utilizar como por exemplo. Então, vimos que a gestão do conhecimento é um processo sistemático de subprocessos que, dependendo dos autores, podemos então definir qual convém naquele contexto. E esses subprocessos vão trabalhar os conhecimentos que são estratégicos na vida de uma organização para obtenção de benefício ou soluções de problemas relacionados ao conhecimento e até mesmo melhoria no desempenho organizacional. Assim, vamos ver que na literatura, os autores utilizam terminologias diferentes a estes subprocessos, mas com o mesmo objetivo. Como exemplo, armazenar, reter, registrar, preservar. Nessa etapa, o que se busca é, de alguma forma, deixar esse conhecimento disponível, codificado na organização, para que depois os colaboradores possam ter acesso. Então, quando eu falo em armazenar esse conhecimento, registrar, preservar ou reter esse conhecimento, o meu objetivo é deixá-lo de alguma forma registrado, escrito, disponível, tanto em sistemas ou não, para que a organização possa efetuar consultas posteriores. Então, no caso da aquisição, da criação, a geração do conhecimento, o foco que vamos trabalhar será o de aprendizagem organizacional, absorção do conhecimento, de um processo criativo. O armazenamento, ele vai ser estudado em torno do indivíduo, da organização e também das tecnologias da informação. Já a distribuição do conhecimento é analisada sobre a ótica do contato social, onde podemos ter algumas práticas como lições aprendidas, comunidade de práticas e também compartilhamento via tecnologia da informação. E por fim, na utilização do conhecimento, vamos abordar em torno da forma em que o conhecimento pode ser aplicado, criando novos produtos ou até mesmo promovendo o ajustamento da organização ao seu ambiente. Vamos então começar pela criação do conhecimento. Nessa etapa, vamos ver que as organizações adquirem, organizam e processam informação com o objetivo de gerar novos conhecimentos. E assim, na literatura de gestão do conhecimento, a teoria da criação do conhecimento de Nonaki Takeuchi é uma das mais consolidadas atualmente, pois expõe a criação do conhecimento de forma mais estruturada e detalhada. Na teoria da criação do conhecimento de Nonaka, ele desenvolve uma discussão em que as empresas japonesas, isso durante as décadas de 80 e 90, elas possuíam uma capacidade
De inovação devido a uma capacidade de criação do conhecimento, fazendo com que elas criassem cada vez mais novos conhecimentos e assim conseguiam dominar o mercado e inovar. Vamos ver então que, para uma efetiva criação do conhecimento, precisamos então reforçar as relações sociais, visto que esse conhecimento implícito, tácito, seja então expresso, compartilhado, argumentado, uma vez que na gestão do conhecimento, os esforços relacionados ao conhecimento tácito acabam sendo ainda maiores. E com isso, para que o conhecimento organizacional seja criado, Nonaki Takeuchi apresenta uma estrutura em que é preciso converter, fazer de fato com que os conhecimentos se interajam, tanto tácito quanto os explícitos, através de 4 processos pelos quais o conhecimento individual é amplificado na organização por meio de um processo social entre esses indivíduos. Vamos falar de cada um desses processos, desses quadrantes da espiral do conhecimento. Essa espiral, ou também chamada de modelo SESI, pelas iniciais de cada um dos processos apresentados no slide anterior, nos apresenta que, quando o conhecimento tácito e explícito interagem, promove a inovação. E ainda que a criação do conhecimento organizacional é uma interação contínua e dinâmica entre esses tipos de conhecimento. Por isso, vamos ver uma espiral de fato. E ainda que uma situação, ela vai acabar muitas vezes passando por todos processos, ou um ou mais processos. Vamos então conhecer melhor cada um desses processos? E vamos começar então pelo primeiro quadrante, o de socialização, onde existe a conversão do conhecimento tácito em conhecimento tácito, o qual é um processo de compartilhamento de experiências que vai envolver trabalho em grupo, experiência prática e direta, gerando conhecimentos compartilhados. Um bom exemplo é o da socialização em que ocorreu na Honda. Eles estabeleceram um brainstorm camps, que seria, na verdade, reuniões informais para discussão ali detalhada, visando a solução de problemas difíceis no desenvolvimento de projetos. Só que essas reuniões, elas eram realizadas fora do local de trabalho, frequentemente em um hotel, onde os participantes discutem os problemas mais difíceis enquanto bebem, compartilham refeições, tomam banho em banheira quente. Nada mal, não é? E as reuniões não são limitadas aos membros da equipe do projeto, ou seja, abertas a qualquer empregado que esteja interessado no projeto em desenvolvimento. E nessas discussões, as qualificações ou o status dos debatedores, eles nunca eram questionados, mas existe um tabu, a crítica sem sugestão construtiva. Porque essas discussões são realizadas com o entendimento de que criticar é 10 vezes mais fácil do que a gente apresentar uma alternativa construtiva. Esse tipo aí de brainstorm camps não é exclusivo da Honda. Então, várias outras empresas japonesas também acabaram utilizando essa dinâmica. E assim, resumindo, de forma então descontraída,
Os colaboradores, inclusive aqueles que não faziam parte do projeto, poderiam compartilhar suas experiências, sugestões e até mesmo propor novas soluções aos problemas de determinado projeto. Depois, temos então a externalização, que é a conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito, através de ações que possam ser entendidas por outros. O qual processo de criação do conhecimento é, é por meio de diálogo, de reflexão coletiva. Muitas vezes podemos utilizar metáforas ou analogias para gerar o quê? Um conhecimento conceitual. Nesse caso, temos um exemplo que seria da mini copiadora da Canyon. É um bom exemplo, uma vez que, por meio de uma analogia, ela conseguiu desenvolver um novo produto. Um dos problemas mais difíceis enfrentados pela equipe de desenvolvimento foi de produzir um cartucho descartável com baixo custo que eliminaria a necessidade mesmo de manutenção exigida pelas máquinas convencionais. Sem o cartucho descartável, a equipe de manutenção ela teria de ser distribuída em todo o país, pois a copiadora era dirigida ao uso familiar e pessoal. Esse é, de fato, o negócio da empresa. Assim, se a frequência de uso fosse alta, os custos de manutenção seriam negligenciáveis. Mas esse não era o caso da copiadora pessoal. O fato de que um grande número de clientes usaria a máquina apenas ocasionalmente significava que o novo produto tinha de ter confiabilidade e nenhuma ou até mesmo mínima manutenção. Com isso, eles realizaram então um estudo de manutenção que mostrou que mais de 90% dos problemas ocorriam no tambor ou nas partes circundantes ali. Assim, a equipe então, visando cortar custos de manutenção e ainda manter, essa maior confiabilidade, desenvolve então um novo conceito a partir da prática, das experiências que compartilharam. Esse novo conceito é o do sistema descartável, de cartucho descartável, no qual o tambor da copiadora é substituído após um determinado tempo de uso, que nós hoje utilizamos há um bom tempo essa forma. E assim, o mais legal é que o problema agora passaria a ser se esse tambor poderia ser produzido com baixo custo o suficiente. Então, uma força-tarefa, que seria um conjunto de colaboradores destinados à solução desse problema, foram então reunindo, fazendo várias discussões sobre a produção de cilindros de tambor de material com base de alumínio e com custo baixo. Até que um dia o líder da força-tarefa ele solicitou algumas latas de cerveja. Depois de consumir a cerveja, ele perguntou: quanto custa fabricar essa lata? Aí a equipe passou então a investigar a possibilidade de aplicar o processo de fabricação da lata de cerveja à fabricação do cilindro então do tambor, usando o mesmo material. Assim, esclarecendo as similaridades, diferenças, eles descobriram uma tecnologia de processo para fabricar o tambor de alumínio com baixo custo, dando origem então ao tambor descartável. Então temos a transformação de conhecimentos tácitos num novo conceito explícito, que seria então a fabricação desse cilindro de tambor. Temos também a combinação, que seria a conversão do conhecimento explícito em conhecimento explícito,
que é um processo de sistematização de conceitos. Por exemplo, quando vamos fazer o referencial teórico de um trabalho, vamos então em diversas fontes, artigos, livros, fazemos buscas em periódicos e muitas vezes é necessário fazer a síntese e elaborar por meio de uma nova escrita sobre aqueles temas já trabalhados e explicitados. Ainda, um outro exemplo é o de relatório geral de vendas, uma vez que os profissionais da área de vendas, por exemplo, compilam ali em uma apresentação diversas informações e conhecimentos que já estão também explicitados em outros relatórios ou nas bases de dados. Então, temos que esse processo de sistematização de conceitos em um sistema de conhecimento, na qual conceitos são formados pelas equipes através ali de combinação, edição e processamento, a fim de formar novo conhecimento. Que seria no caso do nosso trabalho anteriormente falado, eu consigo construir uma nova estrutura de discussão sobre um tema a partir e também é um conhecimento que vou deixar registrado, explicitado, a partir de outros materiais que também possuíam conhecimentos registrados. E por fim, temos a internalização, que é a conversão do conhecimento explícito em conhecimento tácito. Este processo é mais popularmente conhecido como aprender fazendo. Então, muitas vezes eu vou pegar a receita de um bolo, que é um conhecimento já explícito, e no momento que estou realizando a atividade fazendo o bolo, novos conhecimentos tácitos podem surgir. E assim, posso até modificar a receita. É então aprender e adquirir conhecimento tácito novo na prática. Bom, para fecharmos a questão da espiral do conhecimento, da interação entre os conhecimentos tácito e explícito, é importante concluir que a socialização gera o conhecimento compartilhado, modelos mentais, por exemplo. A externalização, ela já gera o conhecimento conceitual. A combinação produz o conhecimento sistêmico, geração de protótipos, por exemplo. E a internalização dá origem ao conhecimento operacional, da experiência prática. E assim, é interessante ainda discutirmos que a organização ela tem que se preocupar em possibilitar condições para a promoção do conhecimento organizacional, ou seja, ela tem que mobilizar o conhecimento tácito criado e acumulado ao nível individual, e além disso, criar condições mesmo referentes a ambiente, a algumas estratégias. Como, por exemplo, deixar claro na organização qual que é a intenção mesmo, que pode ser definida como aspiração da organização às suas metas. Quais são então os nossos esforços para atingir metas? Qual que é a essência da estratégia? Então, para que todos tenham clareza sobre como adquirir, criar e explorar os conhecimentos que de fato vão ser relevantes. Uma outra condição seria da autonomia. Então, o que vai produzir ali muitas vezes oportunidades assim inesperadas e vai possibilitar mesmo a automotivação dos indivíduos para criar conhecimentos. Então, muitas vezes ele não vai mais seguir aquele passo a passo para realizar a atividade. Então, essa certa autonomia pode possibilitar ele fazer de uma forma diferente, criando novos conhecimentos.
No caso do caos criativo, podemos até trazer para, para um exemplo de metas ousadas, que seria um caos criado de forma intencional. Nesse caso, vamos ter que, para alcançar aquela determinada meta, vamos ter que muitas vezes refazer a forma na qual trabalhamos, criar uma nova forma de realizar o trabalho, possibilitando muitas vezes a criação de conhecimentos. Mas não temos somente a forma intencional. Muitas vezes, e é o momento em que estamos vivendo, alguma crise, ela pode também forçar a organização, diante esse caos, se reinventar e criar novos conhecimentos. Além disso, temos a flutuação, que seria, na verdade, é até diferente de desordem completa, mas a organização ela fica disposta a decompor suas rotinas, hábitos e estruturas para que ela possa analisar como fazer aquilo de uma forma diferente. Por exemplo, quando eu mapeio um processo, eu estou decompondo em atividades. E nessa minha atividade de decompor, eu muitas vezes encontro os gargalos ou como executar essa tarefa de uma melhor forma. Quanto ao requisito variedade, temos aí uma diversidade, na verdade, de pessoas com conhecimentos diferentes que juntas podem gerar bons resultados. Um exemplo seria de equipes multidisciplinares. Cada um, com a sua visão e seus conhecimentos específicos, acabam contribuindo. E, por fim, a redundância, que seriam informações que transcendem as exigências operacionais imediatas ali. Ou seja, não está associado à duplicação desnecessária e sobrecarga de informação ou desperdício, mas sim a intenção de que, com esse excesso de informações, vamos muitas vezes obter informações ou conhecimentos extras. E por fim, vamos então agora, dentro do processo criação do conhecimento, identificar que os autores Nonaka Takeuchi, eles salientam que a criação está diretamente ligada ao desenvolvimento de espaços que promovam a interação entre os indivíduos, sendo esses ambientes denominados como ba. Ba, que significa local em japonês. E aqui utilizamos muito no Brasil chamar, né, nomear esses ambientes como bars. Esses ambientes podem ser tanto físicos ou virtuais e que vão estimular a criação de conhecimento. Esses espaços, de alguma forma, eles oferecem condições de compartilhamento de experiências, articulação dos modelos mentais dos indivíduos via diálogo, sistematização dos conhecimentos e até mesmo a incorporação do conhecimento explícito. E temos visto de forma muito significativa a adoção desses ambientes nos mais diferentes tipos de organização. Até costumamos dizer que estão incorporando a cultura Google, onde possuem jogos, possuem muitas vezes puffs, ambientes mais interativos. Algumas empresas promovem um café da manhã todos os dias e todos os funcionários ou setores, né, alguns setores, eles acabam reunindo e compartilhando naquele espaço, naquele momento, trocas, experiências e muitas vezes novos aprendizados. Então, dizemos que o bar, esse ambiente, esse local de criação do conhecimento, ele vai de alguma forma propiciar a organização, promoção de atividades criadoras de conhecimento nas empresas mesmo. E ele também possui algumas características. Tem também a definição estratégicas quanto à política de informação,
Ou seja, muitas vezes o que é estratégico de determinado setor não pode ser muitas vezes compartilhado nesses ambientes. A visão de que o conhecimento é bem-vindo e que será nutrido pela organização. Então, seria no caso de ter aquela intenção de aproveitar o local para ter de fato a troca desses conhecimentos. A cultura ser de fato de colaboração e a própria política de contratação de novos colaboradores, ela acaba sendo diferente, uma vez que queremos pessoas abertas, que muitas vezes vão se adaptar e, de fato, contribuir com a criação desses conhecimentos. Vamos ver, então, um exemplo agora de uma política de contratação de novos colaboradores realizados pela Heineken. Não é recente, foi realizado em 2013. Então, vemos que já tem um tempo em que as organizações começaram a modificar os seus processos de seleção para identificar os perfis que vão se adaptar melhor à nova cultura de compartilhamento, de colaboração. Vamos ver, então. What's your management style? Passionate. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like a football. When you are looking for a job for an interview, Teeth are brushed. You look good, you feel good. Hi. Hello. How are you? Vincent Manera. Okay, Reese. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Thank you. Okay, Mr. bye. Russell, it was very nice meeting you. Thank you. So, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say no? Stay like this. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because... Wrong answer. Fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right No. now? We need to go. Simon, Mr. Ross, please. Come on, we need to get going. Missing a hand here. Can you help us, please? Sir, can you help us, please? There's a fire or something. We have a gap here, sir. This one. Hold your weight back. Okay, he's okay. Okay.
podemos observar que não é um processo seletivo muito comum, mas é bem interessante. Um outro exemplo seria se vocês observassem essas figuras, são de ambientes de uma organização que atua em um determinado ramo de atividade. Se eu desse um tempo agora, ou vocês dessem uma pausa no vídeo e pensasse, será qual tipo de atividade essa empresa atua para ela construir esses ambientes mais descontraídos e dinâmicos? Bom, dei aqui 3 segundos e já revelo. Essa empresa atua no setor de mineração, que era um setor, há uns anos atrás, considerados muito difíceis de serem incorporadas técnicas, práticas de gestão do conhecimento e de inovação. Agora, para finalizarmos, então, a questão da espiral do conhecimento, coloco para vocês uma dica bem importante. Os capítulos 3, 4 e 5 do livro Gestão do Conhecimento de Nonaki Takeuchi, que estão disponíveis na biblioteca virtual, vão então dar toda uma explicação mais detalhada sobre a espiral. E além disso, vai apresentar ainda um modelo de 5 fases do processo de criação do conhecimento organizacional, que é um modelo que, como o próprio nome diz, ele apresenta as 5 fases em que a primeira, o compartilhamento do conhecimento tácito, ele ocorre através da interação entre os funcionários, colaboradores, a criação de conceitos que envolve diálogo e reflexão coletiva em segundo momento. E no terceiro momento, existe a justificação desses conceitos. Ou seja, na primeira fase, a gente tem a socialização. Na segunda fase, a gente já consegue explicitar, como foi no caso, o exemplo dos cartuchos da Canyon. E agora, na terceira fase, para então passarmos para a fase de protótipo, vamos primeiro justificar que aquele conhecimento ou aquele conceito, o que a gente está explicitando nesse momento, é de fato relevante para a organização. Seguida dessa justificação, então, de conceitos, temos então a construção de protótipos, de arquétipos, ou seja, transformamos os conceitos em algo tangível, concreto. E aí, por fim, temos o nivelamento do conhecimento, ou seja, essa difusão interativa, na qual a gente pode ter ainda atualização contínua desse conhecimento que foi, então, criado. E assim, de forma resumida, na primeira fase, existe esse compartilhamento do conhecimento tácito, que é o que habita ainda nos indivíduos e precisa ser amplificado na organização. Depois, posteriormente, temos o conhecimento tácito sendo compartilhado e convertido ali em um conhecimento explícito na forma de um novo conceito. Depois, vamos ver que esse conceito, ele precisa ser justificado, ou seja, a organização vai determinar se vamos ou não prosseguir com esse novo conceito. E aí, esse conceito agora, ele vai ser convertido em um protótipo ou ainda em uma nova estrutura organizacional, um novo sistema gerencial e, por fim, ampliamos então o conhecimento criado, uma vez que também, colocando ele em prática, vamos aprender fazendo e novos conhecimentos tácitos podem ser criados. E, para finalizar, usamos muito o termo também aquisição do conhecimento, que seria aquisição
Quando falei com vocês de terminologias, algumas organizações utilizam o termo criação do conhecimento e, por outro lado, temos também o termo aquisição do conhecimento, que seria uma forma de adquirir ou até mesmo de criar conhecimento dentro da organização. Mas aqui é importante destacar que a aquisição ela pode se dar por meio também de uma ação associativa de conhecimentos que estão no ambiente externo. Universidades, outras organizações, nos clientes, concorrentes, fornecedores, como já havíamos falado em aulas anteriores. E a questão da aquisição, ainda vamos elencar algumas ações organizacionais que podem contribuir para esse objetivo, como, por exemplo, eu adquiro conhecimentos por meio de capacitação dos meus colaboradores, através de incentivo ao processo ali de uma cultura de tentativa e erro, né, essa cultura voltada para a aprendizagem, como no caso também da Heineken, contratação de novos funcionários com perfis e conhecimentos diferentes, dentre outros. E aí, temos um exemplo de uma prática de gestão do conhecimento que ela tem uma abordagem, uma natureza bem voltada para a questão de criação do conhecimento, que seria o brainstorming, que é muito comum, mas que existem regras a serem seguidas, como, por exemplo, não aceitar críticas nem julgamentos no processo, encorajar as ideias, por mais que podem ser consideradas doidas, manter o foco ali no assunto. Então, de alguma forma, a pessoa que conduz o processo, ela tem que conseguir manter a ordem, mas também estar ciente que quantidade importa e que o ambiente ele deve ser descontraído, pois essas ideias, por mais que alguns considerem estranhas, elas podem gerar, né, possibilitar novos insights e ideias que de fato vão contribuir. Também o brainstorming ele é chamado de tempestade de ideias. Poderíamos fazer um exercício como uma pergunta simples, um problema. Como melhorar as aulas do curso de Engenharia de Produção da UFOP nesse período agora, no PLE? Bom, então vários de vocês vão começar, de alguma forma, a partir das suas experiências, começar a dar algumas ideias. Podem falar a respeito de uma nova metodologia ou em relação à construção de discussões, de conteúdos. E com isso, podemos criar novos conhecimentos e até mesmo ter um produto final, uma nova postura, uma nova forma do professor ministrar, então, essas aulas. Então, confesso que seria uma atividade muito interessante, tenho bastante interesse nisso. E, por fim, deixo aqui um exemplo de um estudante de medicina e, nesse exemplo, vamos ver as 4 fases ou processos da espiral do conhecimento. Então, recomendo fortemente a leitura no material em PDF, onde vocês podem ver de forma mais legível. Assim, vamos passar então para o processo de retenção. Retenção também pode ser encontrado como preservação, armazenamento e registro do conhecimento, ou seja, é um processo onde gostaríamos que os conhecimentos ficassem, então, de alguma forma explicitados para que não tivéssemos que ficar reinventando a roda. Então, os know-hows, tudo sobre, né, os projetos, processos, estariam disponíveis para qualquer colaborador. Na retenção do conhecimento, vamos ver que ele é formalmente armazenado em sistemas de memória física, então podemos falar em relação a relatórios, a manuais ou até mesmo a sistemas de computador, mas também de forma informal
nos valores, normas e crenças, ou seja, na cultura organizacional. A retenção, ela então implica num processo de conversão que vai envolver organização, estruturação, armazenamento, combinação dos conhecimentos. Então, naquele caso em que discutimos se a organização ela tem uma gestão da informação muito bem estruturada, reter, armazenar esses conhecimentos se torna também uma tarefa mais simples, menos complexa para a organização, uma vez que ela já sabe onde pode ser armazenado, como pode, quais as políticas voltadas ali para o registro. Temos ainda que a TI, nesse contexto, ela se apresenta de forma expressiva, uma vez que a codificação, compartilhamento, a criação de diretórios e de redes do conhecimento são aplicações que vão, de alguma forma, ter o suporte da TI quando possível. E ainda, no caso da retenção do conhecimento, ações como identificar e cadastrar melhores práticas, cadastrar lições aprendidas, a utilização da TI, como a gente falou, para identificar, para auxílio mesmo nesse armazenamento e formação de uma memória organizacional, além de incorporar os conhecimentos adquiridos em procedimentos e regras na organização, criar muitas vezes um repositório de conhecimentos tácitos. Isso são algumas ações que vão nos auxiliar nesse objetivo de codificação e fazer com que o conhecimento ele fique acessível a quem precisa dele. Assim, um exemplo seria o de memória organizacional, que nada mais é que o arquivamento e disponibilização do conhecimento que vai ser capaz de facilitar o trabalho dentro das organizações. Então, na ausência de um determinado colaborador, nós temos então a continuidade, pois um novo colaborador pode ter acesso ali àquele processo, às informações sobre como efetuar as operações, as atividades, e vamos dar então o quê? Continuidade à organização. Esse conhecimento, ele pode ser armazenado, né, em forma de relatórios, de e-mails, de transações ali, de conferências, de sistemas, dentre outros. Assim, vamos para o subprocesso de transferência do conhecimento, que também pode ser considerada na literatura como a disseminação, a distribuição ou compartilhamento de conhecimentos. Temos na literatura, inclusive, alguns autores que tentam diferenciar compartilhamento e disseminação, afirmando que a disseminação teria um caráter mais viral. Gostaria que todos tivessem acesso àquele determinado conhecimento, então dissemino, viralizo. E por outro lado, o compartilhamento, teríamos nesse caso um destinatário final definido. Então, eu direciono esse conhecimento a quem de fato precisa deste. E é importante ressaltar aqui que o conhecimento ele pode ser compartilhado por meio de sistemas de TI, mas é muito importante considerar essa disseminação, compartilhamento, também por meio da interação social das pessoas, do conhecimento tácito. E temos que, a partir desse compartilhamento, podem surgir também a criação de novos conhecimentos, que seria uma consequência positiva da transferência também dos conhecimentos. E só há conhecimento transferido, distribuído, se houver transmissão e absorção, uma vez que a transmissão ela tem relação ao envio a esse receptor potencial, e a absorção por essa pessoa ela tem que acontecer. Uma vez que o conhecimento não é absorvido, ele não terá sido transferido. Então, fique ligado que só disponibilizar o conhecimento não é a transferência. O acesso é necessário, mas de forma alguma é suficiente para garantir que o conhecimento vai ser usado.
Então, temos aqui que a organização ela tem que cada vez mais criar novas estratégias para melhorar a capacidade dela de disseminar, de distribuir e que os seus funcionários possam de fato absorver esses conhecimentos. Assim, temos ainda que alguns fatores eles inibem ou dificultam a transferência de conhecimento nas empresas. Então, temos algumas barreiras individuais que tornam as pessoas menos dispostas ou menos capazes de transferir o que sabem, e também temos aqueles colaboradores que consideram seu conhecimento como parte da sua base de poder na empresa. Quem nunca escutou, né, aquele ditado, conhecimento é poder? Então, algumas pessoas acabam criando essas barreiras e a organização ela precisa de alguma forma tentar eliminar ou minimizar para que nós tenhamos, de fato, a transferência de conhecimentos na organização. Ainda, algumas das ações que podem nos auxiliar seria divulgação aos funcionários da base de conhecimento, desenvolvimento ali de trabalhos em grupos, de interação entre as equipes, desenvolvimento, por exemplo, de uma prática de gestão do conhecimento que veremos na próxima aula, nas próximas aulas, que seria a comunidade de práticas. E além disso, também a utilização de algumas ferramentas da tecnologia da informação, uma vez que consideramos que a transferência ela pode ocorrer de 4 maneiras. A primeira sendo a autoaprendizagem, que vai fazer com que o funcionário, por meio de relatórios, manuais, ele adquira aquele conhecimento, através de trocas, que podem ocorrer ali, né, sobre o contato mesmo, no convívio social ali dos colaboradores. Além disso, o terceiro, que seria as trocas de conhecimentos específicas de um grupo. Então, as pessoas são colocadas de fato naquele ambiente ou naquele grupo de trabalho para adquirir conhecimentos, que é o caso da comunidade de prática que vamos ver na aula sobre práticas de gestão do conhecimento. E além disso, temos que considerar as trocas que a organização realiza com outras empresas, com as universidades, com o ambiente externo. Portanto, as formas de interação e distribuição do conhecimento levam em conta tanto seu estado tácito quanto explícito. E assim, um exemplo para finalizarmos a etapa de transferência do conhecimento seria a prática de GC denominada lições aprendidas, muito comum, inclusive em escritórios de gerenciamento de projetos, uma vez que seria um conjunto de boas práticas que foram adotadas ali e que a empresa, hoje pretende reutilizar, ela aprende que aquilo é uma boa forma, uma boa maneira de realizar a atividade ou o projeto, e também de não prorrogar os erros. Então, na verdade, ela não quer repetir esses erros de um projeto para o outro, mas ela quer continuar com os acertos em um novo projeto. Já ouviram aquela frase, é errando que se aprende? Provavelmente vocês já devem ter escutado essa expressão popular e até mesmo concordou com ela, certo? E, na verdade, principalmente, né, no gerenciamento de projetos, a gente pretende não repetir esses erros. Seria um exemplo, eu transferir, eu disseminar conhecimentos, armazenar eles de alguma forma. Muitas vezes a gente vai ter uma estrutura, um banco de dados, onde, né, a gente tem as lições aprendidas descritas com uma estrutura bem definida, veremos também na aula de práticas, e ali vamos disponibilizar essa informação para que os envolvidos eles consigam fazer ali comparações e não repetir aqueles erros. Assim, por fim, vamos falar da aplicação do conhecimento, que também na literatura recebe o nome de utilização,
acesso e reuso do conhecimento, que em resumo vai possibilitar que acessamos o conhecimento relevante, que ele esteja ali de fácil acesso aos especialistas. A utilização, ela requer a habilidade dos indivíduos em localizar, acessar, utilizar a informação e conhecimento que já está armazenado e, de fato, colocar isso em prática. E o conhecimento, ele basicamente ele deve ser utilizado como base para o desenvolvimento de novos conhecimentos por meio, né, da inovação ou da integração, mas também ele deve ser usado como base para a tomada de decisões, para resoluções de problemas. Assim, temos que a utilização do conhecimento promove a aprendizagem individual e que, consequentemente, vai promover também o ajustamento da organização às demandas, tanto internas e principalmente às demandas externas do ambiente. Temos agora como ações organizacionais para a aplicação do conhecimento, criar equipes que vão de fato trabalhar com os conhecimentos com foco em resolução de problemas, desenvolvimento de atividades de aperfeiçoamento ali de processos e produtos. A utilização do conhecimento vai promover mudança nas rotinas e nos procedimentos e também incorporar as melhores práticas e lições aprendidas, como vimos anteriormente. O que fizemos e não deu certo, eu vou agora utilizar esse conhecimento para eu não repetir o erro ou ter que reinventar a roda. Assim, o Yi, ele é um autor que apresenta no seu modelo alguns exemplos sobre a aplicação do conhecimento, como eu vou aplicar o conhecimento para eu decidir o que fazer, ou ainda para realizar uma tarefa de rotina, ou até mesmo para eu analisar situações excepcionais. Eu posso usar o conhecimento para descrever situações e uma extensão do problema, posso ainda resumir soluções alternativas com conhecimento existente. São alguns dos exemplos que ele utiliza como objetivo de se aplicar, utilizar o conhecimento. E aí, como um exemplo, temos a aplicação do conhecimento gerando novos produtos. E aí, dentre inúmeros exemplos, podemos citar a OMO, que no contexto onde percebeu demandas de clientes e também ações dos concorrentes, ela criou uma linha sanitizante que promete ter uma eficácia contra o coronavírus. Então, é um dos exemplos, mas temos aí inúmeros referentes à utilização de conhecimentos, que nesse caso foi de ambiente externo, mas também devemos considerar os conhecimentos que estão no setor de pesquisa e desenvolvimento, enfim, dentro da organização, para a criação ou até mesmo para a incorporação de algumas funcionalidades em produtos já existentes. Assim, para fecharmos a aula de hoje, vimos então que as 4 etapas do processo de gestão do conhecimento permitem que a organização crie, retenha, dissemine e reutilize o conhecimento para gerar vantagem competitiva. Essas foram as principais referências utilizadas na aula de hoje. E gostaria de reiterar que esse material ele foi elaborado exclusivamente para fins acadêmicos, sendo proibida a sua